Vamos fazer um recorte agora com a colagem de alguns momentos do encontro que já se prolonga desde ontem, trazendo alegria para a gente. Chegada no Canários. Você vai aparecer no filme. É importante esse tipo de encontro, porque a gente vem gente de todo o país e aí vem a troca de experiência, vem onde está dando mais certo, então você vai aprender com quem está já dando certo e vai passar a sua experiência do que dá certo aqui. E essa troca traz uma melhoria no trabalho dos oficiais de justiça e, consequentemente, uma melhoria no serviço prestado para a população. Então é um grande evento que, além de confraternizar, né, a gente veio apoiar aqui o estado de Pernambuco, um evento sempre grande, eles fazem, sempre um evento muito bom. A FOGEBRA está presente para prestigiar esse evento no estado de Pernambuco. Os oficiais do Sindojus Pernambuco é muito combativo, cresceu muito, né? Pessoal forte, que vem com muitas conquistas recentes e grandes, né? Com uma grande parceria com o Tribunal de Justiça, com o presidente do tribunal, com o corregedor-geral. Então essa parceria deixa a categoria cada vez maior. A jurisdição e o Poder Judiciário tem que ir ao encontro do cidadão, em busca de uma justiça rápida, efetiva, produtiva e de qualidade. O oficial de justiça é esse instrumento, um instrumento para que a efetividade do Poder Judiciário se realize. Belos momentos, grande registro, emociona. E então reiniciamos agora as atividades deste segundo módulo do segundo ELJUSP, nesta tarde desta sexta-feira. Solicitamos a todos que mantenham os aparelhos celulares no modo silencioso. Antes de eu chamar o Dr. Glaucio, eu vou lembrar para vocês todos que teremos hoje aqui a participação de um artista maravilhoso, Gessier Quirino. Conhece Gessier? Ó, nosso encontro daqui a pouco, hein? Gessier Quirino é um paraibano que tem uma forma de contar histórias que fabuloso. Quem não conhece, eu tenho certeza que vai se encantar com Gessier Quirino. Vai tirar boas risadas, gargalhadas de todos nós. O Gessier Quirino teremos um momento com o Gessier logo após o final deste módulo. Mas então solicitamos a todos que mantenham o celular no silencioso e eu convido agora o Dr. Glaucio Angelim, oficial de Justiça do TJPE, que é vice-presidente do Sindojus de Pernambuco, para coordenar este módulo. Glaucio, venha-se embora. E vamos convidar também o terceiro expositor desta tarde, o juiz de direito do TJPE, o Dr. José Faustino. Ele que vai falar sobre o tema E2035, insights sobre o redesenho dos serviços oficiais da Justiça. Nesse instante, eu passo a palavra a Glaucio Angelim para que dê início ao terceiro módulo desta tarde. Boa tarde a todos. Primeiro eu tenho um desafio aqui, que eu sempre tinha no júri. Era ver quem falava mais grosso, se era eu ou se era doutor Antônio Arrochelas. Aqui tem Haldner. O homem, além de falar grosso, ainda tem a voz aveludada bonita, né? Haldner, parabéns, viu? Obrigado, querido. Excelente. Pessoal, a satisfação nossa de fazer esse evento
grandioso, né? É um evento estadual, mas que ganhou contornos nacionais, né? Com o apoio da FOGEBRA, com um trabalho brilhante aqui. Quero dizer aqui de Neno, que está aqui nesse evento, Marcão, nosso diretor administrativo, sem ele, né? Toda a diretoria está de parabéns, mas sem Marco, nosso presidente Roberto Soto, e sem nosso diretor financeiro Zé Roberto, a quem aqui eu admito, não sou o melhor pai do mundo, sou o segundo. O melhor pai do mundo é Zé Roberto. É tanto que até minhas meninas chamam carinhosamente de Zezão. Então é esse pai fabuloso. Quero agradecer a todas as caravanas dos estados, né? Parabenizar a Luiz Cláudio está aqui, de Roraima. Está com 2 semanas que ele saiu para chegar aqui em Pernambuco, lá de Roraima, mas chegou. Parabéns, Luiz. Também dizer a satisfação que eu tenho com as guerreiras e guerreiros oficiais de justiça de todo o Brasil, mas em Pernambuco eu quero dizer, temos colegas que se deslocaram do sertão do São Francisco, que estão aqui, guerreiros e guerreiras, do sertão do Araripe, meus conterrâneos, guerreiros e guerreiras, do Agreste, do Litoral e Zona da Mata, todos aqui representando a força do oficialato pernambucano e a força do oficialato nacional. Dizer da satisfação de estar aqui com o Dr. Faustino, que é do Laboratório de Ideias, né, da Escola da Magistratura de Pernambuco, que sempre nos apoia em todo o pleito que a gente leva dos oficiais de justiça. Isso não é de hoje. Na época do Comitê de Priorização do Primeiro Grau, né, mesmo o Sindojus, que ele poderia participar, mas ele não tinha como votar, quando a gente levava as proposições, o Dr. Faustino abraçava essas proposições e colocava em votação. Então, essa parceria já vem de muito tempo. Agradecer a presença da doutora Fernanda, está aqui também representando o desembargador Bandeira de Melo, né? Agradecer à Escola Judicial, ao Tribunal de Justiça e a todos os parceiros. Agora nós vamos ver um vídeo, Dr. Faustino, para apresentar, que dispensa apresentações, mas vamos ver o vídeo do senhor. Tem. O juiz José Faustino Macedo de Souza Ferreira é natural de Petrolândia, no sertão de Pernambuco. Graduado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, com pós-graduação em Direito Público pela Universidade Maurício de Nassau e atualmente cursando mestrado em Inteligência Computacional pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. É juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, professor e conferencista. O juiz Faustino é um líder visionário na área de inovação aplicada ao Poder Judiciário, coordenando o Ideias TJPE, Instituto de Desenvolvimento de Inovação Aplicada ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde desenvolve projetos de inteligência artificial. Ainda é integrante do Comitê Gestor Nacional de Inovação no Judiciário, Renova Jude, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Com muita alegria, recebemos o juiz José Faustino para palestrar no 2º Encontro Estadual de Oficiais de Justiça de Pernambuco. Sua exposição abordará o tema E2035. Insights sobre redesenho dos serviços oficiais da Justiça, trazendo reflexões importantes para o futuro do sistema judiciário. Recebamos agora com alegria o juiz José Faustino Macedo de Souza Ferreira. Merece os parabéns. Doutor Faustino, fique à vontade. Que negócio chique, rapaz, tem até vídeo, Fizeram uma investigação, foi melhor do que a do concurso. Me permitam ficar em pé, eu não vou falar sentado. Fizeram uma investigação social melhor do que a do concurso, mas foi no Google, né? Pelo que eu vi, é só fotos do Google. Pessoal, uma boa tarde a todos e todas. Eu quero primeiro agradecer especialmente a Roberto o convite por estar aqui. Roberto, é engraçado que com cada um dos que estão na diretoria atual, eu tive uma história diferente e a gente se encontrou em momentos diferentes, diferentemente especiais, né? Glauco lembrou já desde o começo, eu exerci durante 4 anos o mandato no Comitê Gestor de Priorização do Primeiro Grau e foi lá que eu comecei a ter mais contato com a carreira de vocês, mais contato com a consistência do sindicato de vocês. Quem já me ouviu falar um dia desse no encontro
no Dia dos Oficiais de Justiça, fiz uma palestra e eu falei isso. Que lá naquela oportunidade eu vi a contundência, como vocês eram firmes, organizados, e aí não é eu nem sei de política partidária, quem é de um lado, quem é de outro, quem compete com quem, não é sobre isso. Eu estou falando da contundência do trabalho que vem sendo desempenhado nos últimos anos, eu queria deixar meus parabéns. Então, queria, Roberto, te parabenizar, te agradecer pelo contato. Roberto eu já não conheci nessa época, a época era Glauco e Marco, né, que participavam do Comitê Gestor de Priorização do Primeiro Grau. E ele foi outra história, a gente se conheceu em outro contexto. Eu queria cumprir um mandado lá em Jaboatão e eu costumo chamar os oficiais para conversar. Quando eu tenho algo que eu não sei como é que está rolando ali, eu preciso sentir melhor, eu chamo o oficial. Semana passada eu chamei essa semana. A menina foi lá, maravilhosa, à noite mandou uma mensagem para mim, doutor Faustino, consegui, deu certo. Enfim, eu acho que assim como eu imagino que as coisas devem ser. E aí eu chamei o Roberto, eu disse, chama aí. Quando eu ligo para a semana, eu acho que o povo já fica com medo, né? Antigamente, quando eu cheguei em Jaboatão. Porque o juiz chamar um oficial para conversar não é comum, né? Mas para mim isso era muito comum no interior. Então, quando eu queria alguma coisa que eu sentia que era uma coisa diferente, aí Roberto foi lá, ele foi meio suado, assim meio... Eu achei que ele estava nervoso, mas no final das contas era só para explicar o que eu queria que ele fizesse. E aí foi ótimo também, Roberto, assim, essa pessoa maravilhosa veio com mandado, com a diligência super bem cumprida. Mas vamos falar sobre o dia de hoje. Quando eu fui convidado para falar para vocês um pouquinho sobre as minhas perspectivas de futuro, né? Eu digo que todas as carreiras, inclusive a nossa, está passando por um redesenho, por uma necessidade de se repensar o como agir, o como fazer. E com vocês não é diferente. Talvez vocês estejam, eu digo, chegando no pico de uma crise. Posso dizer isso? Eu disse isso lá para 400 oficiais, eu falei, a gente está chegando no pico de uma crise, e se vocês não se remodelarem, vocês vão se tornar não os mesmos. Talvez sejam os distribuidores de 2030. Como é que estão os distribuidores hoje? A tecnologia, é impactante você chegar assim no começo de um evento e dizer, olha, se liguem, vocês precisam repensar. Mas eu disse a Roberto, eu vou vir para falar o que eu acho. E a provocação que eu tenho para vocês é essa. A gente precisa repensar. Eu soube que eu cheguei tarde, mas eu soube que o professor Renato estava falando sobre isso. Da necessidade de pensar outras funções. O que é que vocês vão fazer a mais? Né? Isso eu não falo só para oficiais, não. Eu falo isso para a gente também. Nós, juízes, estamos a cada dia tendo que repensar, redesenhar a forma com que a gente serve. Mas para a gente começar a falar de 2035, qual foi a história da palestra? Foi dizer assim, eu quero provocá-los a ir para o futuro. Cadê meu celular? Está ali. Quero provocar aí levar vocês para o futuro. E aí eu vou pedir que alguns de vocês já fizeram essa dinâmica um dia desses. Quem não fez, participa mesmo assim, viu? Combinado? Vou pedir que vocês fechem os olhos. Feche os olhos, todo mundo. Fernanda, fiscaliza aí. Cadê ela? Que eu não estou nem vendo. Fernanda, me ajuda. Tá ali fora, Feche os olhos, por favor. E aí eu quero que vocês pensem que nós estamos em 2035. Tem gente de olho aberto aqui. Zé Roberto, você dá exemplo, tesoureiro. Estamos em 2035, beleza? E aí eu quero que vocês vão imaginando conforme o contexto que eu vou dando a vocês. Como é que as demandas vão chegar ao judiciário em 2035? Né? Vamos pensar antes, como é que as demandas chegarão nos escritórios de advocacia? Será que vai continuar a pessoa batendo na porta lá, de um por um, procurando um advogado, para pedir para fazer alguma coisa, para contar a sua história? Como é que vai ser a análise jurídica dos advogados nessa época? Eles vão utilizar... meramente vão continuar nos livros, vão fazer pesquisas online. Como é que vocês imaginam que vai se dar acompanhamento da movimentação processual em 2035? Vamos pensar também como é que vai ser o judiciário em 35. Imagine aí, o judiciário, o lugar que você trabalha, ou a semando, ou a comarca que você trabalha, como é que ela vai ser em 2035? Você imagina esse judiciário como um serviço desmaterializado, acessível na palma da mão, ou até através de um holograma, ou você imagina esse judiciário como um prédio, pompa, toga, mármore. Como é que vocês estão imaginando? Você fecha os olhos também, senhor. Não, está fiscalizando, tudo bem.
E como é que vocês imaginam que serão cumpridas as decisões judiciais em 2035? Será que a gente vai precisar que toda decisão, ou que a maioria delas, sigam um fluxo de vai para semana, expede um mandado e vai cumprir alguma coisa? Será que as decisões judiciais serão mais ou menos efetivas com o crescer da tecnologia? Em que grau a gente vai depender, para o cumprimento das decisões judiciais, de um oficial de justiça? Abram os olhos, por favor. Se vocês imaginaram o 2035 mais ou menos como a gente vive hoje, vocês estão com a dificuldade de uma criatividade limitada. Eu imagino que vocês tenham imaginado algo bem diferente do que a gente vive hoje. E é para esse lugar que eu quero levá-los. Porque eu, em determinado momento, fechei meus olhos e disse, como é que vai ser? Como é que eu vou prestar meu serviço em 2030? E aí, por conta disso, eu resolvi estudar ciência da computação. Porque eu disse que não vai ter como eu pensar o serviço judicial se não for a partir da tecnologia. E eu queria fazer parte disso. Eu não queria ser um juiz que vem de cima para baixo e eu vou ter que fazer aquilo ali porque está goela abaixo quando chega um sistema novo, quando chega o processo judicial eletrônico, ou CEU, ou qualquer outra coisa que chega nova, a gente pega e resiste. Não é assim? Eu queria estar dentro do processo. Então, essa provocação que eu faço para vocês não é muito no sentido de dizer, pessoal, não é para ser apocalíptico e dizer vai acabar. Eu não acho que não vai acabar, da mesma forma que o juiz não vai acabar. Vocês vão existir, ok? A gente parte desse pressuposto. Vocês vão continuar sendo oficiais de justiça. Beleza? Também acho que vai. Mas não vai ser do jeito que é hoje. E aí, naquela oportunidade que a gente conversou, Roberto, eu não sei se você lembra, uma oficial lá, esqueci, Sabrina, ela está aqui. Sabrina falou, eita, Sabrina, a gente não se conheceu ao vivo, né? Só na tela, nem lhe reconheci. Sabrina falou do oficial de justiça conciliador. Pode ser que vocês tenham que ter essa função, essa proação de ser um oficial de justiça que vai além. Pode ser também, na época, eu defendi que seria o oficial de justiça sentenciador. Eu não sei se todos estavam presentes, eu posso falar depois um pouquinho desse conceito. Eu soube, por exemplo, que o professor falou há pouco do oficial de justiça na função de execução, ou seja, que isso já acontece muito na Justiça Federal. Eu tenho alguns amigos que são oficiais de justiça lá e dizem que lá, quando o juiz dá despacho de execução fiscal, já sai, exato, o cara já vai no Bacenjude, no Renajude, já faz tudo. Não é uma coisa nem tão distante, é um presente. Mas para levar vocês para 2035, eu queria também falar do que é que a gente está na justiça hoje, né? Como é que, até para vocês entenderem o ideias no meio disso tudo, eu não posso vir aqui falar de futuro, falar de inovação, falar de criatividade, sem falar do ideias. E aí a gente vai falar rapidamente do ideias e depois a gente volta como um mote para falar de cenários de futuro. Opa! Primeiro, quando a gente fala... só que... Como é que eu volto? Aqui. Essa apresentação, ela fala de grandes perrengues, pequenas vitórias. Porque o que todo mundo vê quando fala do ideias ou quando a gente fala de inovação é a quantidade... A gente é conhecido pelo robô que a gente entrega, a verdade é essa. Todo mundo fala de Expedito, fala de Elis, fala de Bastião que está para nascer, mas ninguém vê o que está por trás, né? Que é perrengue. Porque se inovar em qualquer lugar é difícil, no serviço público como é? Vocês sabem, vocês sentem, mas tanto quanto eu, o quanto é difícil a gente inovar numa organização que ainda é dura, hierárquica, muito hierárquica, né? Que não tem participação da sociedade em grande parte dos nossos fluxos de trabalho. E é muito difícil fazer no judiciário. Tudo é feito para não dar certo. A gente recebe não, depois outro não, e outro não, e outro não, para, ou seja, enterrar. Mas como é tirar projetos do papel no judiciário? Então a gente fala de pequenas vitórias com os insights que a gente tem sobre necessidade de inovação no Poder Judiciário. Isso aqui eu quero trazer para vocês como uma ferramenta de dizer como é que eu saio desse lugar para chegar em 2035, beleza? Aí quando a gente fala de inovação, e aí como o TJPE é referência nacional, não vou mentir, né? Referência nacional em inovação, principalmente... Hoje é uma referência em todos os ramos da justiça, mas na justiça estadual, nós somos o primeiro laboratório de inovação da justiça estadual. Então a gente virou referência para o Brasil. E o que é que acontece? Todo canto que eu passo me pergunta, é como se eu fosse o vendedor da Herbalife, e fica a galera perguntando, e aí, quero inovar, pergunte-me como. Aquele botão, tá ligado, que o pessoal usava. Porque eles querem saber como é que a gente chega onde a gente chegou. E aí eu falo também que nessa história de inovação no judiciário, a gente vive como se fosse num Globo Repórter, né? O que fazem, o que pensam, do que vivem, o que comem. Porque são pessoas que pensam diferente e querem pensar esse judiciário de uma forma diferente.
E aí a gente pensou, disse, vamos fazer o seguinte, vamos falar de insights, vamos pensar algumas conclusões que a gente imagina que seriam o aporte mínimo que a gente tem hoje para pensar esse judiciário do futuro. O primeiro insight que a gente tem é que fala, nem tudo que é novo é inovador. Por quê? Porque a gente está acostumado a qualquer novidadezinha que a gente faz, e aí não está errado, eu não estou querendo dizer que os fluxos novos de trabalho que a gente cria nas nossas unidades, vocês enquanto cumprem os mandados, eu não estou querendo dizer que eles são ruins, eles são massa, parabéns. Mas nem sempre eles são inovadores. Por quê? Porque para ser inovador, exige um conceito por trás disso. Né? Exigem métodos, técnicas e processos. É isso que a gente faz no laboratório. A gente tem Maria José, eu acho que está aqui, laboratorista, tem Claudinha, tem uma menina que eu esqueci o nome agora, de Rio Formoso. A gente tem algumas oficiais, elas são mulheres, né? Algumas oficialas que chegaram a ideias e estão se capacitando para ser laboratoristas. E o que é que a gente faz lá? Elas aprendem métodos, técnicas e processos para conduzir ferramentas de inovação. Como assim, Faustino? Vocês já ouviram falar muito em design thinking? Vocês já ouviram falar em, por exemplo, algumas ferramentas da engenharia de software que a gente traz hoje para o judiciário, como Kanban, Scrum, gestão de projetos e de processos, que a gente pensa que está muito longe, mas a gente tem um bocado de gabinete de desembargador hoje que aplica Scrum, mas que ninguém conhece. Então, lá no laboratório, a gente trata de metodologia. Essas metodologias vêm da minha brilhante cabeça? Não. Óbvio que não. As grandes big techs, Google, Facebook, que não é mais Facebook, é Meta, né? Quando eles querem criar algo, eles não vêm de cima para baixo e dizem, e Elon Musk dizer, eu quero fazer isso e faz. Se bem que ele acho que até por aí, né? Porque ele é meio diferente. Mas, na prática, qualquer desafio complexo passa por uma co-construção, passa por um laboratório. Por exemplo, o Google mesmo, ele tem o Google Sprint. É um ciclo de 5 dias, na verdade de 20 horas, que dividido em 5 dias, que eles pegam qualquer problema complexo, rodam dentro de um laboratório e entregam a solução em 5 dias para alguém. Ou seja, para um protótipo para ser executado pelaquela instituição. Então, não é aquele negócio que a gente está muito acostumado no judiciário, e aí eu posso falar disso, de inovação top-down. A gente sai um ato no diário oficial e a gente diz, eita, eu tenho que cumprir uma coisa que eu nunca imaginei na vida e que não vai funcionar. Acontece aqui, não. Ou então, um relatório que vai ter que ser preenchido no dia seguinte, mas o relatório não está disponível. Acontece não, mas não é só TJPE não, tá? Eu falo no Brasil todo, em todo canto é assim. Porque é do serviço público, infelizmente, como ele foi construído, essa hierarquia muito forte, faz com que as coisas sejam feitas, é um grupo muito pequeno de quem pensa, resolve o que quem executa vai fazer. Isso é muito ruim. Então é por isso que a gente pensa num formato diferente de conversar e de pensar. O segundo insight que eu queria falar para vocês é para além de tecnologias, pessoas. Porque tudo, absolutamente tudo que a gente faz é de pessoas, por pessoas, porque é a gente que constrói para pessoas. Se a gente está fazendo para alguém que não é pessoas, está errado. Se está fazendo para fazer o chefe ficar feliz, não está legal. Se está fazendo porque você quer fazer uma certidão bonita para você botar num quadro, também não está bonito, está errado. Porque, o final das contas, a gente tem que servir alguém. A gente é pago para isso, nós somos servidores públicos, todos. Então, é feito para servir. E aí tem valores muito importantes que a gente trabalha em laboratório que não são falados, que a iniciativa privada fala, mas que a gente não fala. E aí vale um contexto. Todos os serviços e produtos que nós consumimos, todos os produtos e serviços que a gente consome, eles são pensados e desenhados por alguém para atender alguém. Quando a gente vai, eu dou o exemplo do McDonald's. Se antigamente a gente comprava o sanduíche de alguma forma, ao vivo, por que hoje já tem totem no McDonald's? É porque as pessoas, tem gente que quer pedir no totem. Por que você hoje pode pedir o McDonald's ou o Burger King no seu app, na frente da loja e só vai lá pegar? Porque é uma necessidade do hoje. Então, todo produto e todo serviço que nós consumimos, eles são pensados, e a gente fala de design. É um pouco por isso que aí traduzir o conceito de design. Eles são desenhados. Design não quer dizer desenho, beleza? Mas eles são desenhados, eles são pensados, modelados para atender alguém. E na justiça? A gente pensa, modela para quem? Tá, eu não estou dizendo que a gente é canalha e faz para a gente mesmo, não. Eu sei que a gente faz para o povo. A gente faz, é verdade, eu sei disso. Mas em que medida a gente atende esse povo? Em que medida a gente consegue se conectar com o público que a gente serve? Eu acho que essa medida está cada vez menor. O meu sentimento de balcão, de atendimento, de usuário. Esse dia a gente foi nos juizados, na Jasp Jam,
A gente tem uma competição, uma maratona de inovação aqui no tribunal. Eu estava de tênis e jeans. E a gente tinha levado a galera para fazer uma pesquisa lá nos juizados, juízes e servidores, para pesquisar um protótipo nos juizados especiais. E aí eu tinha uma dúvida. Eu sabe de uma coisa, eu vou perguntar. Eu não estava fazendo pesquisa, eu só levei o pessoal. E aí eu disse assim, Glauco, eu vou perguntar. Cheguei na queixa, aí peguei 4 pessoas, eu vou perguntar. Só uma pergunta para os 4. Qual o tempo, a estimativa de tempo que você imagina que seu processo... Você está entregando um problema para a justiça hoje. A pergunta era essa. Qual a sua estimativa de tempo para resolver? Como? Não chorou porque eu não contei a verdade. Porque se eu contasse a verdade, eu acho que ela choraria. Aí ela disse assim, a primeira falou assim, eu acho que 1 mês, 2 meses. O segundo falou assim, eu acho que uns 15 dias, né? Resolve aqui 15 dias. A terceira já tinha tido uma experiência no juizado, aí disse assim para mim, não, veja, eu já tive, 2 meses atrás eu entrei com um processo, 4 meses atrás eu tive uma audiência e não saiu ainda a sentença, então eu acho que vai ser uns 6, 7 meses, a terceira. E o último me disse que achava que ia ser em 40 dias. Ou seja, resumindo aí, se botar numa média, seria 2 meses para resolver um litígio. E aí eu não estou falando do TJPE, dados do Justiça em Números dizem que nós respondemos no sistema dos juizados, que é para ser célere, uma demanda em 3 anos e 6 meses. Quando você conta o prazo de execução, vai para quase 4 anos, se eu não me engano. O último Justiça em Números eu nem olhei, que saiu em outubro. Não, eu olhei o de outubro, é isso mesmo. Então, veja, está muito distante. A gente está prestando... eu digo que a população quer jurisdição miojo, e a gente está fazendo leitão a pururuca, né, cozinhando em cocção de 30 dias. Então, assim, não dá. Essa conta não fecha. E o que acontece? A gente está cada vez mais se distanciando de quem a gente serve. Então, o que o movimento de inovação se propõe a fazer é pensar, repensar, redesenhar o serviço de justiça, porque o desenho de hoje ele foi pensado há 200 anos. A gente mudou, remodelou, evoluiu, mas ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. E isso está sendo cada dia mudado. A gente está sofrendo mudanças dia a dia, como eu citei, por exemplo, o caso para vocês dos distribuidores. Como a gente está vendo cada vez mais o teletrabalho, são realidades que estão acontecendo e a gente tem que se adaptar. Então, aqui tem valores importantes, que são vistos em laboratório. UX é User Experience, que é a experiência do usuário. Não sei se vocês sabem, mas as indústrias, as empresas, os shoppings, todo mundo faz tudo para dar uma experiência maravilhosa para você. Entendeu? Para o usuário, para quem vai consumir. Valores como empatia e como uma experiência de serviço boa. E aí a gente tem que pensar que a gente presta serviço. A gente tem um negócio. O nosso negócio é prestar serviço de justiça. Dito isso, e aí só para deixar um parênteses aqui, eu não estou endemonizando o sistema de juizado, eu acho maravilhoso, acho que cumpre muito seu papel, mas eu acho que a gente tem que repensar também o sistema de juizados. E eu digo que é o melhor lugar para pensar, porque lá é eficiência, oralidade, a base principiológica é linda. Eu digo assim, na minha vara, se eu quiser fazer uma coisa muito inovadora, eu vou barrar onde? No CPC. Que me dá um bocado de entrave para eu seguir. No juizado, não. Tem, obviamente, a lei dos juizados, que traz alguns entraves, talvez, para quem quer ser muito vanguardista, mas a lei dos juizados hoje permitiria um juizado de bolso. É pedir demais, em 2023, a gente ter uma justiça no bolso. O usuário entrar com ação assim, pedir a justiça, o juiz sentenciar ali e resolver ali no celular. É pedir demais, minha gente. Eu estou viajando muito. A gente está atrasado, a gente não serve a quem a gente devia servir, em tempo e modo. A segunda que eu falo é a revolução exige paciência e disciplina, porque a gente está falando de inovar no judiciário. E o judiciário é esse lugar rígido, duro, hierárquico. E aí a gente sabe que recebe muitos nãos, é muito não todo dia. E aí a gente tem que ter paciência para saber que a gente tem que ter, a disciplina para, não obstante os nãos, seguir em busca do sim e em busca do nosso propósito. Então tem que ter muita disciplina e paciência para saber que a gente não vai mudar a cultura organizacional de uma grande instituição do TJPE, quiçá da justiça brasileira, do dia para a noite. Então é paciência e disciplina. Paciência para dizer, é dia a dia, é grãozinho por grãozinho, tijolinho por tijolinho, como fala a música, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ter a disciplina de seguir. E aí é muito importante, quando a gente fala disso, falar de redes, de cultura. De nada adianta. Por que é que a gente vive no Ideias? Fernanda sabe, eu e João, roda o Brasil todo, de meu Deus. Ontem eu estava em Petrolina falando para a conferência de advogados, estadual de advogados.
Na terça eu estava na Universidade Federal de Pernambuco. Por que a gente vive tanto falando? Porque a gente tem a certeza de que a gente só vai conseguir se a gente trabalhar em ecossistema. Porque o TJPE não vai chegar em canto nenhum se a gente não tiver os oficiais. O TJPE não vai chegar em canto nenhum se a gente não tiver os magistrados, se a gente não tiver os servidores, se a gente não tiver a OAB junto, se a gente não tiver o TRT do lado. Porque o cidadão não quer saber o que é TRT, o que é TJ, o que é TRE, não. Ele quer justiça. Mas a gente está todo segmentado, ninguém sabe nem o que é. Ninguém sabe o que é a Justiça do Trabalho, nem o Ministério do Trabalho, mas é tudo a mesma coisa. E no final das contas, tudo cai nas costas da Justiça. Defensoria também ninguém sabe não, que a Defensoria não é Justiça, que a MP não é Justiça. Mas no final das contas, tudo recai aqui. Então a gente precisa trabalhar em rede, porque a gente não trabalha só. E aí quando eu falo em rede, é rede local, eu na minha comarca, com a minha Semando, que não é minha, né? Mas com a Semando com que eu trabalho, com os meus colegas magistrados vizinhos. Da mesma maneira que a gente tem que pensar de forma ampla. O Tribunal de Justiça, com a OAB, com o Ministério Público, com os outros órgãos. E é por isso que a gente roda muito, porque a gente precisa difundir cultura. E cultura de inovação. E aí, inovação também virou meio que empatia. Empatia rola em psicoterapia, rola em mesa de bar e rola até talvez em vaquejada. O povo já fala de empatia. Porque hoje empatia virou palavra comum. A mesma forma, inovação. Todo canto que a gente vai, o povo fala de inovação. Todo mundo fala de inovação. Todo mundo fala de tecnologia. Todo mundo fala de inovação. Mas, institucionalmente, compreensão, digamos assim, genuína do que é valor de inovação, a gente vê muito pouco. Né? Por isso que a gente trabalha em laboratório, porque tem valores próprios de laboratório. A empatia, a dita empatia, cocriação, tudo que a gente produz lá, não é feito na cabeça de Faustino, não é top-down. Não é um juiz que vai e faz. As meninas que convivem com a gente no IDEA sabem. Por exemplo, semana passada, a gente estava na Jam, então eram equipes que estavam disputando um prêmio em dinheiro, ok? Que o tribunal paga. A gente lança um desafio público. O desafio é esse, a gente precisa resolver essa treta. E a gente lança o desafio público. Advogados se inscrevem, estudantes de direito se inscrevem, estudantes de qualquer curso se inscrevem. Aí vão juízes, servidores da área fim, servidores da área meio, servidores dos juizados. Em cada equipe fica um de cada. Toda equipe tinha um juiz, toda equipe tinha um servidor, toda equipe tinha um advogado. E juntos eles prototipam algo para resolver aquele desafio que a gente deu. E aí o que é que acontece? Eu falei isso por quê, meu Deus? Estava falando de quê antes? Me perdi. Estava falando de todo mundo junto, mas era outro mote que eu queria. De rede, não era rede não, mas vamos embora. Eu me lembro. E aí, estava falando especificamente de construir coletivamente. Ah tá, ia dizer, por exemplo, a gente dessa vez não tinha um oficial. Tinha algum oficial participando? Tinha não, né? Tinha? Maria José, tu lembra? Não, eu estou falando do GESP Jam. A gente não tinha nenhum oficial. Por isso que eu estou aqui também, porque vocês têm que saber que isso existe. Eu quero que na próxima a gente tenha em cada equipe um oficial. Entende? Era isso. Eu quero que na próxima a gente tenha em cada equipe um oficial, porque a visão de vocês é importantíssima. E eu não falo de boca para fora, é de dentro para fora, é do coração para fora. Eu disse isso lá na outra palestra e vou dizer de novo. Só vocês têm justiça no nome. Vocês têm uma função que eu estava dizendo, por mais que a gente se envolva, né, com questões. Eu sei que, por exemplo, eu, Fernanda, o juiz, a gente sabe que a gente está julgando pessoas, a gente sabe que tem situações fáticas dali do outro lado, mas no final das contas eu vejo hoje em dia uma tela, né? E vocês veem as pessoas. Vocês têm uma função que é assim, eu até falei, eu posso falar isso depois, eu vou deixar isso por fim, para falar de sentir e sentença. E aí, no meio desse contexto todo, nasceu Ideias. O Ideias é o quê? É um instituto de inovação. Que no tribunal a gente não fez só um laboratório, lá a gente tem um instituto, dentro do instituto fica dentro da SMAP, né? O instituto fica dentro da SMAP. A gente tem vários bracinhos, né? A gente tem o laboratório, a gente tem a incubadora e aceleradora de processos, a gente tem a comissão de inteligência artificial, que é a que produz projetos de inteligência artificial para o tribunal e até para fora, né? Por exemplo, a LIS hoje é nacional, está lá no CNJ, no GitHub do CNJ. Então, é um guarda-chuva de inovação que atende, tem um órgão, tem um setor de pesquisa com o usuário. A gente até usou num caso com oficiais, uma época dessas. A gente estava fazendo um mandado de citação e a gente queria saber se era melhor de um jeito ou de outro.
será que se eu botar assim ele entende melhor? Se eu botar a hora primeiro, ou se eu aumentar a fonte? Ou se... A gente estava nessa dúvida. E aí a gente disse, poxa, não faz sentido a gente... Porque tudo também é pensar o outro lado, né? A cocriação, pensar no usuário. Como é que o usuário vai achar? Então, ao invés de eu achar que o usuário vai achar melhor de tal jeito, eu vou lá e pego 30 mandados de um jeito e depois pergunto ao usuário, e 30 de outro jeito e pergunto ao usuário. Então, a gente testa na prática, ao invés de achar, né? Que é o que deve ser feito. Porque o conceito do laboratório também é um ambiente de teste, um ambiente de cocriação, e ali a gente pode errar. Né? RC do R barato. A gente pode errar ali no ambiente controlado, no ambiente seguro, que não vai impactar muita gente. Funcionou, beleza. A gente sai um protótipo do jeito que a gente acha que pode funcionar. Era como devia ser em todo canto, não sei se vocês acham. Mas vamos lá. E aí, eu queria falar para vocês do ideias e dizer que todo mundo vê os robôs, mas tem muito corre por trás. Né? Quem vê close não vê corre. Aí, um momento de close, a nossa pequena, mas valiosíssima equipe, Camila Dantas. Camila era da semana de Camaragibe, eu não sei se tem alguém de Camaragibe aqui, mas Camila veio da semana de Camaragibe, Marília, maravilhosa, né? Ferraz e João Guilherme, aí a gente está tomando milkshake no shopping, mas o dia a dia é de muito corre, é isso aí, está até o desembargador Bandeira com a gente nessa foto. O dia a dia é de muito, a gente, digamos assim, 10% do que a gente passa é fazendo formação. Conversando, tentando construir projetos. 90% do tempo é tirando projeto do papel. Isso dá muito trabalho, porque a gente está no setor público. Veja, já é difícil em qualquer lugar. No setor público é mais ainda. E aí aqui um motivo de orgulho para nós, a Bíblia da inovação, deixa eu ver meu tempo, a Bíblia da inovação, para todo o setor público, na verdade, todo mundo que estuda inovação, a gente estuda o Manual de Oslo, que é feito pela OCDE. E aí, o Manual de Oslo ele é direcionado a tanto as instituições privadas como as instituições públicas. E aí, recentemente, a gente passou a integrar o Observatório de Inovação para o setor público da OCDE. Então, agora o IDEAS contribui. A gente vai lá e diz, a gente acha que para a justiça, isso aqui funciona dessa maneira. A gente consegue interferir na construção de uma política pública de inovação dentro da OCDE. É o primeiro laboratório de inovação da justiça brasileira que integra o observatório. E aí aqui eu vou pular isso aqui, porque aqui fala um pouquinho mais de ideias. Eu acho que, como eu queria falar de futuro, basicamente é para falar um pouquinho do que a gente faz no Ideias, né? Que são produtos que a gente entrega. Aqui é um pouquinho do nosso framework lá do Ideias, como é que os projetos saem do papel. Né? A gente basicamente, vou falar isso aqui rapidamente para vocês. Os projetos nascem ali onde tem... Aqui não tem apontador não, né? Tem não. Ah, tem, ó. Eita, que besteira. Tu volta para lá, por favor, que eu não estou conseguindo. Aí, boa. Ali onde tem Jam, são as competições. Quando a gente faz uma competição dessa, a gente ganha 15 protótipos de inovação. Alguns saem do papel, outros não. E tá lindo, é assim que funciona. Alguns sprints focais, o que é sprint? A gente chama de carreira. Marca a carreira e diz, eu tenho que resolver um problema tal. E aí focal, porque às vezes, por exemplo, desembargadora Daisy nos procurou e disse, eu preciso resolver um negócio para as mulheres e eu quero um formato inovador. E aí ela traz o desafio, a gente joga no Ideias, chama a turma dela, chama mulheres que estão envolvidas com violência doméstica, uma turma geral, Ministério Público, Defensoria, bota numa sala e saem protótipos. Então, saem protótipos de jam, de competições, saem protótipos dos sprints focais, sai obviamente do pedidos administrativos, porque o presidente me liga e diz, eu quero fazer não sei o quê, eu vou dizer o quê? Claro, presidente, a gente vai fazer. Então, saem protótipos de pedidos do presidente, por óbvio, e também saem protótipos de ideias gerais. Vocês podem acessar o site e dizer, eu tenho uma ideia, e mandar lá para o Ideias, a gente pode repensar, trazer aquilo ali para um conceito de inovação e também tirar do papel. Aí, quando os protótipos são criados, eles ficam ali. Hoje a gente tem no berçário uns 40 protótipos de inovação, e eventualmente alguém vai lá e diz, eu quero, eu compro. Alguém vai lá e diz, eu quero investir nesse projeto. Mas quem é esse que quer investir? Normalmente é quem tem poder diretivo, é o presidente, é o corregedor, é um coordenador, é um juiz assessor. Então ele vai lá e diz que quer aquele projeto. Quando isso é feito, a gente incuba dentro do Decola, que é a nossa incubadora, ou seja, traz para dentro, reorganiza para tirar efetivamente do papel. E entrega o que a gente chama de produto mínimo viável, ou seja, ele já faz o papel dele, ele já entrega alguma coisa, mas ele ainda não está pronto para ganhar suas próprias asas. A gente ainda tem que ficar acompanhando, que é a fase de aceleração. Por exemplo, Expedito, que eu vou falar já já, é um robô que a gente entregou um dia desse, e está em aceleração.
Como é a aceleração? A gente já entregou em 5 unidades do Estado, mas a gente vai entregar para o Estado todo. Então, enquanto a gente não entrega para o Estado todo, ele está dentro do Ideias, ainda em aceleração. Com isso tudo, lá no Decola, que é a nossa incubadora, a gente tira um bocado de coisa do papel. Aí tem algumas fotos de alguns projetos lá do Ideias, alguns projetos que estão em incubação. Aqui tem a foto de Expedito, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é o nosso robozinho que faz o cumprimento de atos processuais criminais após sentença com trânsito em julgado. Aqui é um videozinho mostrando várias fotos da construção do Expedito. Então você vê servidores dentro e fora do fórum, lá no laboratório, uma construção coletiva, todo mundo junto, misturado, é assim que a gente trabalha lá no Ideias. Aqui tem o lançamento de Expedito lá na escola. A gente imprimiu ele em 3D, ó, tá aqui, se quiserem depois visitar, ele é muito cobiçado. Muita gente vai lá tirar foto com o Expedito. Aqui também é um outro projeto que a gente tirou lá da incubadora, que é Justiça Aqui, não sei se vocês conhecem. Foi um projeto que nasceu, foi vencedor de uma competição. Está lá aquela primeira foto em amarelo, foi quando ele ganhou, e era um formato online na época. E aí o corregedor da época, o atual presidente, o desembargador Luiz Carlos, achou maravilhoso, comprou, né? Patrocinou. E aí saiu, é um totem de autoatendimento, basicamente, que permite o comparecimento de apenados. Ele não precisa assinar, né? Ou liberdade assistida, faz muito tempo que eu saí do crime, liberdade assistida ou com pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direito, ou como é o nome? Quando converte preventiva em cautelar diversa da prisão, enfim. E a gente, me desculpa, eu estou meio lento, porque eu vim de Petrolina, eu cheguei, meu voo foi, tipo assim, eu cheguei do avião, entrei em casa, peguei a mala e vim para cá. Eu estou meio vagarzinho hoje, mas me perdoem aí as falhas. E aí, o Justiça Aqui faz isso. O apenado, ou a pessoa que precisa comparecer, ele não precisa... É até humilhante, né? Chegar na vara todo dia, na frente de um bocado de gente e dizer, eu vim aqui assinar. Né? Então, isso permite que ele possa, por exemplo, botar ali, tem um fingerprint, né? do dedo, ele comparece ali e recebe um comprovante. A ideia do tribunal é também, lá já tem, por exemplo, acesso a balcão virtual, indicação de endereço de telefone das varas, para permitir que o usuário consulta processual, tudo isso fica no Justiça Aqui. A ideia é que a gente possa trazer mais serviços para o nosso totem. Hoje ele está no Fórum Rodolfo Aureliano, a ideia está indo para Petrolina, está na fase de expansão também, está Petrolina, Caruaru, mas a gente quer levar para os shoppings, para as rodoviárias, para espaços públicos, para que a sociedade tenha acesso de forma mais fácil à justiça. É um projeto que saiu do papel, aí já é no fórum, ele funcionando, tá vendo? Aqui é outro projeto que é DEVI, Desenhando a Justiça do Futuro, é quando a gente pensa em remodelar espaços e serviços dentro do Poder Judiciário. Aqui tem um exemplo na Diretoria Civil, isso é uma sala do tribunal. Lá em Jaboatão, a Diretoria Regional da Zona da Mata Sul foi toda remodelada na pegada de inovação, com espaço de coworking, enfim, totalmente diferente, vocês veem, nem parece que está no tribunal, mas funciona. A gente já fez algumas 4 ou 5 intervenções lá no tribunal, aqui no tribunal, numa vara de violência doméstica da capital, enfim. São coisas que também rodam pelo Ideias. Por que eu estou passando tudo isso aqui? Porque vocês precisam saber que isso existe. Ok? As formações, e aí convidá-los a participar do nosso ciclo do Encantar, que é o ciclo de formação de laboratoristas. É o primeiro ciclo de formação de laboratoristas da justiça brasileira. Ninguém tem, só o Ideias faz. E razão pela qual a gente sai rodando o Brasil todo, formando laboratoristas para a TRF, para a TJ, para a TRT. E em agosto a gente vai fazer no STJ, que eles também não têm formação, não têm laboratoristas formados. Aqui está um pouquinho lá do laboratório, do ambiente, quando a gente está trabalhando, é mais ou menos aquela bagunça ali. Um vídeo que eu soube que não vai passar, porque não conseguiu carregar. Eita, vai? Deu certo? Volta aí e vê se está certo. Aí. Solta o som. Pode soltar o som? Ou não funciona? Esses vídeos aí são do nosso ciclo de formação, o que rodou esse ano, a segunda etapa do ciclo. São laboratoristas que foram formados. Quando eles se formam, eles ganham essa camisa e se tornam entusiastas da inovação. E aí começam a aprender ferramentas para conduzir protótipos de inovação
De forma geral, porque veja, obviamente que eu e João não vamos conseguir fazer isso para todo mundo. Então, qualquer laboratorista que precisar resolver qualquer treta, pode usar o laboratório, chamar a turma dele e, usando as métodos e técnicas que ele aprende, ele pode conduzir processo de inovação dentro do laboratório. O vídeo é mostrando o último ciclo de formação. Ah, tem a oficiala que eu falei aí nesse vídeo. Essa aí, ó. Esqueci o nome dela, alguém lembra? Ela é de Rio Formoso. Então, essa aí foi a apresentação, a formatura deles no final. Fernanda participou desse ciclo. Desembargadora Deise também se formou laboratorista. Veja que coisa linda. A gente tem um desembargador querendo participar. É isso. E os eventos, né? Porque lá no IDES a gente também tem por estar dentro da SMAP, a gente faz muitos eventos. O maior que a gente fez, para mencionar para vocês, foi o Fast Labs no final do ano passado, com 560 pessoas, 93 órgãos da Justiça que estiveram aqui em Recife, 20 oficinas, 88 horas de conteúdo, 16 estandes e 24 projetos apresentados. Também tem um vídeo do Fast Labs, está sem áudio, mas dá para vocês sentirem um pouquinho do clima, isso é lá na SMAP, contando um pouquinho de como foi o evento no ano passado. São as oficinas, o pessoal dentro do auditório da SMAP, que a gente chamou de Judiverso, fez uma arena do metaverso do judiciário, palestrantes, aí isso era a parte de troca de experiências. Então tinha um palco central que todo mundo contava um pouquinho das suas... Esse pessoal do Rio Grande do Sul, enfim, 25 TRTs, 22 TRJs, 23 TRS, estava todo mundo junto, um pátio de feira, tá vendo? Para cada tribunal e cada laboratório apresentar os seus projetos. Esse evento foi em parceria com o CNJ. E aí, eu acho que é isso, eu vou me encaminhando para o fim, tinha banda, som, enfim, é tudo... O Festival CRI, que é o nosso primeiro projeto do evento, acho que vários de vocês já participaram, a gente faz anual, esse ano vai ser em outubro. E a CRIA Jam e a JESP Jam, que são as nossas duas maratonas de inovação. Já teve 2020, já teve 21, 22, e esse ano a gente já fez a primeira JESP, que foi semana passada, 10 dias atrás. Eu estou perdido no tempo, mas foi faz pouco tempo. E, se quiserem reservar a data, em outubro a gente vai ter outra CRIA Jam. Mas aí eu queria terminar com vocês, voltando para a nossa conversa de futuro. Por que eu falo de futuro? Porque eu acho que naquele cenário que eu tentei levar vocês no começo, não era para dizer, vai acabar com minha vida, não é isso. Eu queria levá-los à seguinte situação. Eu preciso me repensar. Notadamente quem é novo, que é o meu caso. Eu sei que o juiz de hoje não vai ser o juiz daqui a 5 anos, nem muito menos daqui a 10. Eu não sei se vocês sabem, mas no concursos da magistratura, agora, no edital, lá no CNJ, que o edital é padrão para o Brasil todo, a gente é obrigado a estudar Big Data, cai na prova, Big Data, inteligência artificial, mineração de dados. Ou seja, é o CNJ apontando para dizer, juízes, vocês têm que saber de tecnologia. Mas eu não quero que vocês também se formem no sim, feito eu não, beleza? Precisa de ninguém lá para o centro de informática a aprender isso. O que eu quero dizer a vocês é que vocês têm que ter em mente que o futuro que a gente vai construir vai ser diferente do hoje. Pode ter um app feito Mandamos, que a gente sabe que tem lá em Roraima, né? Roraima ou Rondônia, eu sempre troco. Roraima, pode ter um Mandamos, pode, é maravilhoso. Mas eu acho que a função em si vai mudar. Eu acho que vai ter uma pegada de conciliação. Eu digo que, como eu falo, quando eu falei da história do oficial de justiça sentenciador, é porque eu digo assim, não sei se vocês sabem, sentenciar vem de sentir. A etimologia da palavra sentenciar vem de sentir. O que é que eu sinto? O máximo que eu consigo sentir é a tela, ou intuir, ou imaginar o que eu leio. Não é assim? Quando eu vou julgar, eu vou ler aquilo ali, eu vou imaginar aquela situação, talvez eu tenha muita abstração para tentar me colocar no lugar daquela pessoa e aplicar o direito. Cara, mas vocês têm todos os sentidos para abordar, porque vocês estão lá no dia a dia com as pessoas. Vocês veem, vocês sentem o cheiro, vocês ouvem, vocês sentem um calor das emoções. Vocês têm tudo. Quem sente melhor são vocês. Ninguém sente melhor que vocês. E aí, quando a gente se distancia nesse sentir, quando eu falo quando a gente se distancia, é oficiais e juízes. Quando a gente se distancia, a justiça vai ficar também cada vez pior. Porque se a gente não se comunica, eu falo da Semando, por exemplo. Semando eu acho massa. Mas, de certa maneira, a gente perdeu o contato com o oficial. Eu fui juiz de vara única um tempinho, e os oficiais eram muito próximos. A gente conversava, combinava o que é que ia fazer, como é que não ia, os mandados, como é que tinha acontecido ou não tinha. E isso era importante para mim, para decidir.
E, obviamente, quando eu fui para Jabotão, eu senti muito, porque eu não tinha esse contato dia a dia. Tá, beleza, não é toda busca e apreensão que eu preciso saber o que está acontecendo. Confere? Mas tem coisa que eu preciso, e é por isso que eu chamo até hoje. Toda vez que eu tenho uma situação que eu preciso de um contato mais próximo, de sentir melhor, eu não consigo sentir melhor no papel ou na tela, eu chamo o oficial e digo, meu irmão, vem cá, eu vou pedir uma diligência. Eu vou te dizer qual é a minha dúvida. Minha dúvida é de desse jeito. Roberto sabe, eu disse a ele. Minha dúvida é se fulaninho está fazendo assim por causa disso ou por causa de assado. Vai lá ver o que é que tu sente e me conta. E isso é muito importante. A gente tem que pensar, vocês podem pensar, doutor Faustino está querendo agora que eu faça o serviço dele. Tá, pensem como quiser. Estou falando o que eu imagino que seria interessante para a justiça. Era que a gente se conectasse ainda mais. Porque essa de a secretaria cumpre, a semando está separado do oficial, o juiz está mais distante ainda, as varas estão cada vez mais distantes, as diretorias estão em outro lugar, porque também tem isso agora, né? Não tem mais secretaria, tem diretoria. Então, esse modelo vai nos levar, esse distanciamento talvez nos leve a uma justiça ainda mais frágil, porque a gente está num momento de fragilidade. A gente não entrega a jurisdição em tempo e modo, a sociedade cada vez mais está como é que fala? Não é desrespeito que eu queria falar, é em descrédito. O descrédito é cada vez maior, o desrespeito até às vezes a gente sente, né, no nosso lidar diário. E como é que a gente vai se reconectar? A pergunta é essa, como a gente vai se reconectar? E talvez um dos caminhos seja através da nossa conversa. E aí a conversa não é só eu com vocês, vocês também com a vara, vocês com as semandas, vocês com as diretorias, a gente com todos eles, sabe? Eu acredito que esse é um dos caminhos. E aí, para sentir melhor, tem que ser através de vocês. Sabe o que acontecia muito? Aconteceu uma vez, um caso que acho que eu contei da outra vez, bem engraçado, lá em Glória do Goitá, acho que o oficial era Mário. Aí eu recebi uma senhorinha, tinha ganhado um terreno, vejam, ganhou um terreno enorme, numa reintegração de posse. Mas tinha, na época, uns coqueiros, 2 coqueiros. E o tribunal, quando reformou a sentença do colega, disse assim, tá, reintegre, mas avalie tudo que tem lá para pagar de indenização. Tudo que tem lá, 2 coqueiros. E eu disse, meu irmão, eu vou ter que fazer perícia, essa velhinha vai ficar mais quanto tempo por causa de 2 coqueiros? Aí eu chamei Mário e disse, Mário, é o seguinte, bicho, tu vai ter que avaliar. Doutor Faustino, vai avaliar coqueiro. Eu disse, vai. Vamos combinar? Eu disse, vamos combinar isso aqui, bora. Tu faz assim, tu vai dizer que são 2 coqueiros, mas diz aí, faz uma média de quanto coqueiro dá no ano, quanto é que esse coqueiro vai valer no mercado, mas vamos dar um valor, pelo amor de Deus, para essa velhinha entrar no imóvel. Aí Mário disse, tá doutor, eu vou fazer. E veio uma certidão maravilhosa. Ele foi na Embrapa, no negócio de... Descobriu quanto é que os cocos, era o tipo do coqueiro do tipo tal, dá tantos cocos, vale tanto. Fez um cálculozinho, em tantos anos daria tanto. Tipo, deu 7 mil reais, minha gente. A justiça estava empancando por 7 mil reais. A senhorinha espera. Se eu fizesse perícia, se eu mandasse para perícia, encontrar um perito, primeiro já ia ser difícil. Um perito para pagar alguma coisa que vai ser caro, naturalmente, que não ia dar os 7 mil. E a velhinha ia ficar esperando mais quantos anos? Depois de mais 10 que ela estava esperando. Porque foi para o tribunal, porque desceu. Entende? A gente tem que ter essa visão de que quando a gente conversa, a gente entrega melhor. Então era um pouco da provocação que eu queria trazer para vocês. É de pensar nesse oficial de justiça de conciliação, desse oficial de justiça que eu acho que no futuro talvez vocês resolvam demandas. Por que não? Por que não o cara não pode chegar lá e dizer, ver que, principalmente, sei lá, família, demanda de família. Minha gente, quase tudo acaba em acordo. Né? A gente, quem atua na área de família sabe que quase tudo é acordo. Por que o acordo precisa chegar na justiça? Será que no futuro vocês não podem resolver? Será que quando... Veja, vamos lá, vou contar uma coisa para vocês. Muito em breve vai entrar em vigor aqui, que já era para estar, o que chama de domicílio virtual. Já ouviram falar? Não. Vai entrar o domicílio virtual. O que é que isso vai dizer? Que vocês já não mandarão citação. Citação vai ser direto para o domicílio virtual. Nem intimação. Para a grande maioria dos nossos demandantes, que são concessionárias de serviço público, bancos, financeiras, né? Essa turma toda, que são os nossos grandes litigantes, eles vão estar no domicílio, obrigatoriamente. O que é que vai acontecer? Vai diminuir o trabalho de vocês? Vai. Eu acho que é uma grande oportunidade, eu digo isso. Talvez o momento de crise seja a oportunidade de crescer para o futuro. Talvez o momento de parar e repensar dessa provocação que eu fiz, que Renato fez mais cedo, que Sabrina fez quando falou do oficial de justiça conciliador, é para dizer, pessoal, vocês são muito importantes. E vocês vão passar por um momento de crise, eu já estou dizendo isso, vão passar.
pode me matar, eu estou junto com vocês nesse momento de crise. Mas vai acontecer, porque a tecnologia está evoluindo e cada vez menos a gente vai precisar da pessoa que vá lá no plano de saúde e diga, tem que cumprir. Estou mentindo? Estou pensando uma loucura? Não, é fato. Mas eu acho que vocês têm capacidade, são organizados, inteligentes, todos formados em direito, para fazer desse limão uma limonada. E, quiçá, a partir da limonada, conseguir a PEC que vocês querem. Já pensaram nisso? Vocês não querem um bocado de direito massa, justo, que estão aí na PEC? Mas vocês acham, estou certo ou errado, que a partir do momento em que vocês se mostram ainda mais úteis, vocês podem pleitear ainda mais. Então, é essa visão de futuro que eu acho que vocês precisam pensar, sabe? Eu não estou aqui como uma pessoa, o arauto do caos, sabe? É para dizer, cara, vocês vão passar por um momento já de mudança. E eu quero que vocês, nessa mudança, continuem firmes e fortes e eficientes para o sistema de justiça como vocês são. Beleza? Um abraço, espero não ter feito muitas feridas aí em vocês no dia de hoje. Eu estou à disposição para o que precisar. Pessoal, eu tive a oportunidade agora, recentemente, de ver o trabalho dos laboratoristas e do Dr. Faustino no Pop Rua Jude. Foi magnífico. Aqueles detalhes da gente fazer o projeto na lousa, que era a mesa era a lousa, foi uma coisa fantástica. Muito bom, vale a pena vocês conhecerem. Agora eu passo a palavra a Haldney. Glaucio, excelente. Ótima oportunidade de ouvir Faustino, né? Tem uma lembrança também para o José Faustino. Juiz de Direito do TJPE, doutor José Faustino. Obrigado, doutor. Marco. Bota o registro aí. Nessas novidades para divulgação, Marcos, quem é que vai falar depois para a gente sobre o podcast? Edivaldo Lima. Tem oficial.cast, que é um podcast que está no YouTube. Ele vai falar com a gente depois sobre, né? Para a gente acompanhar, viu? Tem que valorizar, bota para escutar. No YouTube você acha oficial.cast. Daqui a pouco ele fala para a gente aqui mais da regularidade, da periodicidade das gravações e exibições. Mas é mais um podcast que pode ser prestigiado, deve ser prestigiado pela categoria. Bom, neste momento, chamamos os convidados que irão compor a mesa neste quarto módulo da tarde. Os senhores podem... Ô, Raul, posso Fala, fazer Glaucio, uma claro. quebrinha de protocolo? Vai ser bem rapidinho. Deve. Bem rapidinho. Doutora Fernanda está aqui. Doutora Fernanda Chauí. Doutora Fernanda, por gentileza... Vem aqui, por gentileza. Nossa diretora jurídica, Andresa. Presidente, eu vou pedir a licença dessa quebra de protocolo. Andresa, nossa diretora jurídica, por gentileza. Sabrina Rocha, pedir a licença também, doutor Faustino. O empoderamento aqui feminino, e a gente quer anunciar aqui, Sabrina Rocha e nossa professora Mariana também, venham aqui, que fazem parte da Escola Judicial de Pernambuco também. Por gentileza. O Raul, minha voz já está impostando mais. Estou chegando lá, não estou? Obrigado. Pessoal, Haldney, vou passar a palavra. Presidente, cadê Roberto? Presidente. Eu vou pedir a sua permissão para passar a palavra aqui a Andresa, viu? Dá licença. Andresa, a notícia que a gente tem que passar para os nossos colegas sobre a Escola Judicial. Boa tarde. Realmente tivemos uma notícia recentemente, pensei que a gente ia deixar para depois, ainda bem que me concederam a palavra. Com muito orgulho, né, com muito agradecimento a esse grupo que tanto trabalha, a doutora Fernanda
ela está lá na escola judicial, está à frente desse projeto. Nós, oficiais de justiça, a gente sempre teve um entrave no tribunal em relação aos cursos de formação, né? Sempre tiveram cursos, mas é difícil ter curso voltado às atribuições dos oficiais de justiça. E aí, a doutora Fernanda, dessa forma gentil, nos ouviu, abraçou o projeto e agora, em agosto, vai ser lançado. Eu vou deixar aqui para ela dizer o que é que vai ser lançado já em agosto, não é isso, doutora Fernanda? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui participando, prestigiando, em nome do desembargador Bandeira, né? A escola vê o oficial de justiça como uma pessoa, como uma essencial, né, para a justiça. Então, a gente é parceiro, né, Glaucio, desde muito tempo, e a gente está anunciando aqui a professora Mariana Costa, que é oficiala, né, e a gente vai fazer uma trilha de capacitação e anunciando em agosto agora, dia 17 de agosto, a gente vai ter um curso presencial tratando sobre a conciliação. Mariana. Boa tarde a todos. Doutora Fernanda nos deu não só uma oportunidade, mas principalmente a possibilidade da gente efetivamente ingressar nessas novas dinâmicas, na necessidade que os oficiais de justiça eles estão tendo de se adaptar. Então, a fala de doutor Faustino, a fala de Rebeca também, eu muito vi dentro do que a gente já está propondo juntamente com a SMAP. O curso é exatamente o papel do oficial de justiça nas novas demandas, nas novas modalidades de resolução de conflitos. Como o doutor Faustino falou, a gente tem, diante de nós, diante do Poder Judiciário como um todo, uma situação que muitas demandas, elas não estão efetivamente sendo resolvidas com uma sentença judicial, não é verdade? Então, como que o oficial de justiça fica diante dessa situação? É necessário sempre chegar no judiciário, chegar na Sejusc, no PEMEC, para ser resolvido, ou nós, desde o primeiro passo, desde o primeiro momento, numa demanda judicial, levar esse processo para uma conciliação, para uma mediação, muito embora a Rebeca tenha trazido para nós esse alerta, que na verdade a mediação talvez não seja o principal método de resolução desse conflito, mas a conciliação perfeitamente capaz, gente. Nós somos capazes de realizar uma mediação. A gente tem um feeling. A gente está lá com a parte, a gente tem um feeling. A gente sabe quando uma parte quer negociar, quando uma parte quer se livrar da gente também, né? Porque ela quer se livrar da gente. Ela quer ver o diabo na porta, mas não quer ver um oficial de justiça na porta. Mas ele quer se livrar da gente e quer se livrar também do perrengue, do problema. Então, a gente é capaz, a gente consegue. Agora, para isso, a gente precisa de procedimentos uniformes, a gente precisa de capacitação, e essa capacitação, ela é um conjunto, uma atuação conjunta. Então, esse curso não vai ser apenas uma capacitação, um curso da SMAP, ela vai ser uma troca de informações, de ideias, na construção de uma uniformidade para a gente conseguir efetivamente resolver as demandas através desse tipo, não se deve dizer alternativo de resolução, mas essa metodologia adequada de resolução de conflitos. Então, estão todos convidados, tá? A 17 de agosto, o nosso curso lá na SMAP. E aproveitando aqui o espaço, né? Aproveitando o espaço, eu até gostaria de receber sugestões de todos vocês, de novos cursos, de outras demandas que vocês sentem necessidade, que a gente possa promover, né, até pelo laboratório também, algo específico para oficiais de justiça. Então, estamos aqui de portas abertas, né, como sempre estivemos, né, Glaucio, agora com o Roberto, para a gente trocar experiências, adquirir novos conhecimentos e crescer, né? Sempre crescer, porque o futuro é por aí, né? Perpassa a capacitação.
presente para a senhora. É. Uma lembrancinha do Sindijuiz. Obrigada. Muito obrigada. Minha primeira A chefe foto. no tribunal. A pose da foto. Com Haldner. Fica aí junto você também. Bora. Pronto, falou em show, lembrou Gessie Quirino, daqui a pouco, hein? Gessie Quirino, com aqueles causos, umas coisas gostosas da gente ouvir. Essa conversa boa, como encontrei ainda agora o amigo oficial de justiça recente, agora que fiz hoje aqui, o Sandro, que é de Salgueiro e gosta de rádio, tem umas coisas antigas, me mostrou umas fotos que ele tem em casa de rádio de válvula, rádio valvulado. Já pensou, você lembra disso? Escutou rádio valvulado já? Na casa da avó, do vô tinha? E cartucheira em rádio. Hoje é tudo digital. A gente antes botava um cartucho desse tamanho, enorme, para tocar as músicas.